Record, gravando. Ok. Vamos lá. Então, pessoal, ontem, né, a gente falou da questão um momento. Então, ontem, pessoal, a gente viu alguns filósofos, teóricos, pensadores iluministas, tá certo? E agora a gente vai continuar aqui aprofundando o pensamento. Primeiro, a gente vai falar do liberalismo econômico. O que seria o liberalismo econômico? O liberalismo econômico foram as ideias, tá certo? Voltando aqui um pouquinho. Então, o iluminismo, ele debate, né, o antigo regime. E o que é o antigo regime? O antigo regime é aquela sopa, pessoal, isso é importante, tá? Demorei porque tem gente entrando até agora. O iluminismo ele surge como contraponto ao antigo regime. E o que é o antigo regime? O antigo regime é toda aquela sopa que a gente já falou na primeira aula. Então, o antigo regime ele tinha como modo político o absolutismo. E aí o iluminismo fala, não queremos absolutismo, queremos democracia. O antigo regime tinha a religião oficial do império atrelada àquele império. E aí o iluminismo fala, não podemos ter religião atrelada ao comando do império. E o antigo regime conduzia a economia através do mercantilismo. Todas aquelas formas de mercantilismo que a gente estudou, não é? No ano passado e também no nivelamento esse ano. Então, você tinha cobertismo, você tinha a questão têxtil, a questão comercial inglesa, você tinha tudo isso. Você tinha o metalismo espanhol e português, né? Você tinha a colonização francesa, a colonização holandesa, a colonização inglesa, comércio holandês, comércio inglês. E aí o iluminismo fala que isso também é errado. E aí começam a surgir diversas teorias econômicas para que Augusto, atrasado, bonito. E também mudar o modo que a gente vê economicamente as relações. Então, o iluminismo ele vem. A primeira teoria que a gente vai tratar é a teoria fisiocrata, a teoria da fisiocracia. Ela surgiu na França em meados do século XVIII. Veja bem, você tinha, no século XVI, a Inglaterra com toda aquela panaceia, mas a Inglaterra já mudando o seu modo de produção, por conta da Revolução Industrial, etc. A França ela vem pensar um novo modo econômico somente no século XVIII. Certo? O objetivo dela foi estudar a melhor forma econômica de se conduzir o império. Tá certo? É uma reação iluminista se contrapondo ao antigo regime. Tudo aquilo... E como era o antigo regime? E como é que o antigo regime tratava a economia? Na base do mercantilismo. Então, é óbvio que a teoria fisiocrata, como uma resposta iluminista ao antigo regime, vai ser uma resposta econômica ao mercantilismo. Tá certo? Vocês lembram, inclusive caiu na nossa avaliação especial, a questão do cobertismo, que trabalhava a questão da terra. A fisiocracia ela volta a isso. Ela fala que toda a riqueza é proveniente da terra, da agricultura. Hoje, eles seriam partidários das commodities, no qual o Brasil é um dos maiores exportadores do mundo. O que é commodity? É todo aquele produto primário. Tá certo? Então, hoje, o Brasil é o maior exportador do mundo de soja, é um exportador gigante de arroz, é um exportador gigante de trigo. Bem que trigo, a gente exporta trigo, mas também importa trigo, né? É meio paradoxal isso. Como a gente exporta petróleo e também importa combustível. Tá certo? Aí é um assunto... Isso é para geografia, isso não é para história. Tá certo? E o idealizador dessa teoria foi François Queneau.
francês. Tá certo? Então, o mercantilismo francês era aquele de colonizar, era aquele de sugar a terra dos outros, né? Exploração, tá certo? E aí, a teoria fisiocrata fala, ó, assim, a gente não vai muito longe, não. Tá certo? O jeito da gente arrumar essa bagunça é se a gente se atrelar a essa teoria aqui. E também, pessoal, não... mais ou menos, tá certo? A fisiocracia, a gente deve pegá-la para pensar algumas coisas, algumas ideias. Assim como tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim. Essa é nós da vida, né, pessoal? Então, os fisiocratas, eles lançam um conceito importante, chamado ordem natural. Dizendo que a economia é do jeito que ela é. Deus não é o relojoeiro. Deus é o relojoeiro. Então, a economia, ela já está posta. Cabe a nós interpretarmos. Cabe a nós descobrirmos. Tá certo? E, para que a gente continue em harmonia, a gente deve seguir as leis naturais, porque Deus colocou as leis naturais impostas para a gente na Terra. Ele que colocou o relógio para funcionar. Então, a nossa atividade econômica tem que estar em consonância com essas leis naturais. Um conceito importantíssimo dos fisiocratas, que é usado até hoje, é o, desculpa, é meu francês, laissez-faire, laissez-passer. Tá certo? Eu sei que foi feio, mas francês não é meu forte. Tá certo? É um conceito que os iluministas usam e é basicamente o alicerce da liberdade econômica. Laissez-faire, deixe fazer. Laissez-passer, deixe passar. Ou seja, a economia ela vai andar sem que ninguém faça nada. Esse ninguém, vocês já devem ter percebido, que nada mais é do que o Estado. Então, o Estado não deve se meter na economia. Liberalismo econômico, isso, pessoal. Estou dando um monte de score para a prova agora, hein? Laissez-faire, laissez-passer. O Estado não se mete, a economia se toca. A oferta e procura, oferta e demanda, ela se impõe perante todas as coisas. Então, por exemplo, eu tenho aqui a minha caneta do Homem-Aranha. A caneta só é fabricada por quê, pessoal? Porque tem as máquinas. Porque tem alguém que compra. Porque tem alguém que compra. Eu preciso do governo mandando alguém fabricar a caneta? Não, porque alguém vai precisar usar caneta. Então, se alguém precisa usar caneta, eu compro caneta. Esse é o princípio do liberalismo econômico. O governo, o Estado não precisa dizer, vamos lá agora obrigar a minha colônia lá do outro lado do Atlântico a produzir caneta. Não precisa. O pessoal lá do outro lado do Atlântico já vai produzir caneta porque alguém aqui está precisando de caneta. Entenderam? Liberalismo econômico, liberalismo econômico, liberalismo econômico. Os fisiocratas deram um ênfase muito grande na agricultura. Era óbvio que eles iam dar ênfase na agricultura. Franceses, cheio de planícies, um país relativamente grande em comparação com o restante da Europa, né? Vocês imaginam o Império Britânico dando ênfase na Inglaterra? Lá só tinha ferro, carvão, montanha e ovelha. Não tinha como pensar isso na Inglaterra, pessoal. É meio óbvio. Tá certo? Então, ele fala que a indústria e o comércio estão subordinados à agricultura, que a agricultura é o mais importante. Segundo eles, a agricultura é a maior fonte de riqueza. Hoje, prova-se que isso não é tão correto. Tá certo? Por que eles pensavam isso por que eles pensavam dessa forma? Porque, segundo eles, os demais fatores não tinham a produção. Não tinham primário. O primário era a agricultura, realmente. Tá certo? E aí, o que é a indústria? O que é o comércio? Nada mais é do que a transformação.
A indústria pega o que está na agricultura, transforma, dá para o comércio vende. Hoje a gente sabe que quem mais vende é o serviço, é o comércio, é o terceiro setor. Mas esse é assunto mais para frente. Sociologia e afins no ensino médio. Pessoal, isso aqui é importante. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Vou seguir, hein? Professor? Professor? Estou ouvindo. Ah, tá. Professor, em que capítulo do livro está esse assunto? Capítulo 1, pessoal, pelo amor de Deus, eu falei isso quarta-feira. Aí na prova vai cair esse capítulo. Eu já falei isso também, aí vocês estão Você falou voltando. que vai cair o capítulo Vocês estão 1 e voltando. o capítulo Ou você não passado. assistiu, ou você não estava online, ou você depois não assistiu a aula que eu já disponibilizei lá no YouTube. Estão fazendo errado. O senhor falou que vai cair o capítulo 1 e um capítulo do livro do ano passado. Não falei só isso, não. Falei mais coisa. Vocês ou não estão assistindo minha aula, nem agora, nem depois que eu disponibilizo, que eu disponibilizo coisa de meia hora, 40 minutos, hoje vai demorar um pouquinho mais, a internet aqui está bem ruim, mas eu disponibilizo sempre na mesma manhã a aula e vocês não estão assistindo, estão prestando atenção. Vai ser que nem a avaliação especial. Não é? Vai ter Vamos prestar atenção, pessoal. revoluções Revolução Industrial e Iluminismo, né? Sim, professor. Quem é que estava falando que eu mutei aqui, porque eu preciso continuar? Quem é que está falando? Pode falar. Analina. Aliane. Assim, os fisiocratas, até os dias de hoje tem, né? Sim. Podemos... Olha, veja bem, isso aí é uma ideia que, com o passar do tempo, provou-se que... É como eu estou falando para você, tem gente que até hoje acredita em terra plana também, né? Então, sei lá, vai ter gente que acredita que a agricultura é um grande player, a gente precisa comer, isso é fato. Você está entendendo? Sim. A ideia de liberalismo econômico, todos os grandes países do mundo usam até hoje. A questão é que você descobre que você precisa de mais tecnologia, mais inteligência, mais recurso para o setor de serviço. Você precisa de mais... Por exemplo, vamos dar um exemplo. Você é agricultor e você é... todo mundo com a sua importância, mas você é dentista. Dentista a odontologia é um serviço. Você precisa de mais anos de estudo, de mais gasto com educação, de mais tecnologia para fazer o quê? Para plantar uma árvore ou arrancar um dente. Pessoal, isso é um exemplo muito grosso, tá? Muito grosseiro que eu estou dando. Entendeu? Entendi. A gente, quanto é que custa 1 quilo de arroz? Atualmente, o quilo de arroz está caro. Quanto custa isso aqui, que não pesa nem 1 quilo? Entendeu? Muito menos de 1 quilo. Isso aqui não pesa nada. 400, sim. 400, Seu 400. 400, 500 gramas. Entendeu agora? Aham. Vamos lá, pessoal. Seguindo. Poxa, deixa eu voltar aqui. Seguindo. Então, em contraponto àquela história de você ter religião junto com... Surge, tá certo? A separação da igreja, né? Surge a ideia de você separar a igreja do Estado, do comando do Estado. O Estado, ele não tem mais aquela religião, que é a única religião que deve ser seguida por todos os súditos, por todos os cidadãos daquele império. E aí surge o deísmo. O que é o deísmo? O deísmo, todo mundo sabe o que é o ateu. Não sabe o que é o ateu? O que é o ateu, pessoal? Não acredita em Deus. Não acredita em Deus, exatamente. O ateu, ele surge da ideia de deísmo. Tá certo? Surgida lá no iluminismo. Antes de mais nada, qual a diferença entre o ateu e o agnóstico?
Se não me engano, o agnóstico parece que ele ainda está se descobrindo, alguma coisa assim. Como se fosse uma... Não, Eloá, o agnóstico, ele acredita em Deus, mas não tem religião. O ateu, Ah, sim. Como eu falei, é em mais ou menos era isso que eu me lembrava. ele não está se descobrindo, ele simplesmente acredita em Deus, sabe que Deus criou tudo, mas não segue religião nenhuma. Ele não está se descobrindo, não. Ele pode ser agnóstico a vida inteira. Eu conheço vários. Inclusive, são pessoas melhores do que muita gente que vive dentro da igreja. Mas É como se ele não praticasse, professor? não é que tá. Vamos lá, pessoal. O agnóstico, ele É aquela pessoa que nem acredita nem nega a existência de Deus. aí é ateu. Não, esse é o agnóstico, professor. Não. Ateu é quem não acredita. Agnóstico é quem não acredita nem nega a existência. Agnóstico não nega, mas também não acredita. Não, veja bem. Quem não? O agnóstico, ele sabe que Deus existe. Ele acredita. Pronto, ele acredita na existência de Deus. Mas ele não segue nenhum dogma. O problema do agnóstico não é nem a questão da religião, é a questão do dogma religioso. Eu estou falando a vocês, pessoal, porque durante muito tempo eu fui agnóstico. Então ele acredita na existência de um Deus, mas ele não segue os dogmas impostos pela igreja. Mas ele não quer estar dentro da igreja, ele não quer estar dentro do Entendi. templo do pastor, ele não quer estar dentro da sinagoga, ele não quer estar dentro da mesquita do muçulmano. Ele não quer ter dogma, ele não quer estar preso a certos dogmas, a certos rituais. Mas ele tem essa fé, né? Que ele tem a fé que Deus existe, exatamente, que tem algo maior que ele. O ateu não. O ateu, como é que o mundo foi criado? Big Bang, sim, mas quem criou o Big Bang? Não, o Big Bang não existia. O agnóstico, não. Realmente foi o Big Bang, mas foi Deus que fez toda aquela estrutura para acontecer o Big Bang. Entenderam a diferença? Professor, mas também tem aquela pessoa que acredita em Deus, só que também tem suas dúvidas sobre ele, né? Mas dúvida todo mundo tem, pessoal. Dúvida toda religião tem. Não, mas eu digo assim, tipo, que duvida que ele fez isso. A pessoa que duvida, tipo assim... a pessoa que está duvidando da sua própria religião não tem fé verdadeira. Pessoal, se eu vou discutir com vocês aqui, a gente pode ficar 3 dias aqui e tem assunto aqui. Eu sei que é um assunto complicado para você. Mas vamos encerrar ele aqui dizendo o seguinte. Qual o conceito de Deus? Deus é aquele que sabe tudo, que tem tudo. Então, você não tem como duvidar do ato dele, porque ele é capaz de tudo. A questão é se eu preciso de alguém me dizendo, vou me encontrar com ele, se eu preciso seguir certos dogmas, por exemplo, não comer carne durante a quaresma, estamos chegando ao final dela agora para a Igreja Católica, ou Jesus Cristo é o Filho de Deus, mas só ele, eu não tenho santo, como é o caso das igrejas protestantes, ou o que vale é o Deus antigo, que não é o Deus bondoso, é o Deus justo dos hebreus, ou que Alá é a palavra de Deus na terra, assim como Jesus, como Moisés, como Salomão, né, como os profetas para o muçulmano. O agnóstico não acredita nada disso, ele só sabe que Deus existe, ele acredita em Deus, ele pode até ter suas conversas com Deus através de reza, mas ele não segue nenhum dogma. Essa é a diferença. Vamos encerrar por aqui, senão não acaba a aula. O deísmo é isso, pessoal. O deísmo, ele acredita que veio a força divina. Vocês lembram da aula passada, a questão do relojoeiro e do relógio? Então, isso é o deísmo. Tá certo? Essa força divina. Essa força divina é Deus? Para o muçulmano, quem é o Deus do muçulmano? Alá. Quem é Alá? Deus? Dandara, qual é a sua religião? Eu não tenho religião não, professor. Mas você acredita em Deus? Sim. Você é agnóstica? O seu Deus agnóstico é o mesmo de Alá. Alá é Deus, pessoal. A tradução de Alá é Deus. É o mesmo Deus do católico, do protestante, do judeu. E o muçulmano é o mesmo Deus. Mas o deísmo, ele é Deus. Tipo assim, Thor era um Deus. Era um de vários deuses nórdicos, assim como Zeus, assim como Afrodite. Deuses. Mas o Deus, esse Deus uno das igrejas, das religiões monoteístas, posso botar qualquer nome para ele. E é isso que o deísmo ele vem pontuar.
Pode ser Deus, pode não ser Deus. Eu vou dar o nome que eu quiser. Ele é o seu onisciente, você está em todo lugar, ele é o relojoeiro. Como a gente falou na outra aula. Os iluministas não deixaram de ser religiosos. A preocupação deles era com fanatismo religioso, com ligação entre igreja e o comando do Estado e a imposição religiosa. Esse era o problema dos iluministas com a religião. Então, é por isso que eles... Vamos chamar isso aqui de maquinação retórica, né? Para poder tentar desatrelar a igreja do comando do Estado. Pessoal, alguma dúvida aqui? Não. Isso aqui é importante para... É um assunto muito interessante. Se a gente for discutir dúvida, a gente vai ficar aqui 3 dias. Tá certo? Professor, eu não entendi muito bem, tipo, o deísmo, o que seria, tipo, a definição, sabe? É a crença em Deus, o deísmo? Não. O deísmo é a crença que existe uma força divina superior, que aí a gente pode dar o nome de Deus ou pode dar qualquer outro nome. Você está entendendo? Ah, entendi. E essa força divina é quem criou o mundo e suas leis naturais. É essa força divina que é o relojoeiro do universo. Entendi, professor. Obrigada. Entendeu? Pessoal, mais alguma dúvida? Vamos lá, então. Importante agora, hein? Iluminismo e política. Evitar o poder absoluto. O poder absoluto, ele corrompe absolutamente. Então, essa história de rei... o rei acordou de enxaqueca. Aí, vou invadir o outro país, porque aquele cara me chamou de feio. E aí ficar por isso mesmo, e aí ele invadir, aí leva o império para uma guerra. Não é bem assim. Então, a gente tem que evitar esses arroubos. A gente está evoluindo novas tecnologias. Então, a gente precisa evitar o poder absoluto. Qual é a melhor forma de evitar o poder absoluto? Separar os poderes. Como é que vai fazer isso? Depois a gente resolve. Mas a gente já sabe que o rei, ele não pode criar a lei, executar a lei e julgar quem não segue a lei. O Agenor, toda a aula minha, ele chega atrasado. Já passou, inclusive, vai chegar faltando 10 minutos. Eu não sei como eu vou separar, mas eu tenho que separar. Não dá para ficar a mesma coisa. Porque isso faz com que eu não evolua, com que a sociedade não vá para frente. Os 3 poderes, que é uma invenção mais moderna, mas ainda dentro do contexto iluminista também. Mostrei para vocês ontem o livro lá dos federalistas, do Alexander Hamilton, do Jay e do outro, que eu esqueci o nome agora, sobre essa divisão. Hoje, a grande maioria das democracias, eles têm essa divisão. Pessoal, tudo que eu falei está aqui, bisuradíssimo, bisuradíssimo. Tá certo? Eu acho que é bom vocês entenderem isso aqui. Ó. Liberalismo político, democracia. O Estado deve servir ao cidadão, respeitar a liberdade. Então, não é o Estado servir ao rei, é o rei servir ao cidadão. Tá certo? Volta. Liberdade econômica. Liberdade econômica. Liberdade econômica. Intervenção do Estado deve ser a mínima possível. Economia a cargo da iniciativa privada. Eu, professor Igor, eu preciso comer. Eu sou professor, eu preciso comer. Eu preciso que o Estado mande eu dar aula para os fazendeiros no interior? Não, por quê? Porque eu preciso comer. Então, eu vou dar a minha aula e aí eu serei remunerado. Se eu for dar aula para o fazendeiro, não tenho comida, professor, mas se o senhor está me alfabetizando, eu vou aqui dar comida para o senhor. Precisou do governo se meter nessa relação comercial? Não. Liberdade econômica, pessoal. E o liberalismo ou a liberdade religiosa, o Estado está separado da igreja. Pessoal, por que o Estado deve estar completamente separado da igreja? Imaginem só. Major Igor, imperador do 8º ano. Eba!
Minha religião é o Jedaísmo. Criei ela agora, tá, pessoal? Pessoal que assiste Star Wars, eu sou... não, vou mudar minha religião. Minha religião agora é a religião que se professa em Hogwarts. Tá certo? Então, Hogwarts é a academia religiosa. Então, existe magia. Aí aparece a Dandara, que não tem religião nenhuma, e fala, professor, imperador Igor, eu não acredito nisso que você está falando. Se eu só admitir no meu império a religião de Hogwarts, o que é que acontece com a Dandara? Exatamente. Então, as pessoas, elas têm que ter liberdade para acreditar no que elas quiserem. O imperador é da religião de Hogwarts. Beleza, o império não tem religião, o império é laico. O império é laico. Aí o professor Igor casa com outra pessoa que é de outra religião. Não tem problema nenhum. A Dandara, ela vai continuar profetizando que ela acredita em Deus. E aí o Brito que... Tá certo? É óbvio que o imperador Igor, ele ia dar preferência à melhor casa de todas, que é Corvinal, mas aí o Brito não gosta de Corvinal, sei lá, ele tem mais cara de Sonserina. Não, a Júlia tem cara de Sonserina, com certeza. E aí, qual o problema? Cada um acredita naquilo que quer acreditar. E se a gente for pensar nisso, a gente nunca vai para frente. Vocês lembram do atraso de... Olha aí, Júlia Sonserina. É óbvio. Major Igor erra? Major Igor não erra. Tá certo? Então, pessoal, sim, eu sou da Corvinal também, isso é meio óbvio. Vocês lembram o quanto que a França demorou para andar por conta da guerra entre católico e protestante? Então, você quer ser católico? Vai ser católico. Você quer ser protestante? Vai ser protestante. Liberdade religiosa, para que a gente se preocupe com outras coisas. Ok, pessoal? E aí a queda do antigo regime. A queda do antigo regime aconteceu por conta dessas ideias iluministas terem ganho o apoio popular. Realmente as pessoas viram que com essas ideias a gente evoluiria como império, como impérios, cada qual no seu ritmo. Então, aconteceu essa queda dos reis absolutistas. Na Inglaterra aconteceu antes, como sempre, tá certo? Quando houve esse ressurgimento da monarquia, quando houve a queda na Idade Média, início, a Idade Moderna ela inicia com o absolutismo nela. Tá certo? Os reis falaram, pô, eu deixei de ser apanhar da igreja para apanhar do rei. Então, as ideias, claro, como tudo naquela época, as coisas andam lentamente. Tá certo? A burguesia ajudou a botar o rei no poder e depois foi tirado pela igreja e ficou a igreja e o rei. Aí a burguesia não, peraí. Os ideais iluministas foram bancados pelos burgueses e aí, com isso, nós temos a queda dos absolutistas. Pessoal, nosso assunto acabou. Qual o melhor anime? E todos sabem que é Evangelho, né? Não temos dúvida com relação a isso. Tá certo? Pessoal, quarta-feira, nossa prova. 801 e 802 vão fazer a minha prova. 803 e 804 farão a prova do professor Aloísio. Tá certo? Eu ia fazer a prova para todo mundo, ele me pediu... Quarta, né, professor? Professor, vai ser de manhã? Quê? A prova vai ser realizada de manhã? A prova vai ser no horário da aula, 9 horas, quarta-feira. Certo. Ok? Vai ser no seu horário de aula, né? Então vai ser 9 horas. Parece muito bom, viu? Fullmetal, bem longe, é o segundo melhor. Bem longe de Evangelho. Mas é bom também. Voltando aqui, pessoal. Então, nossa prova, quarta-feira, 9 horas. Já está no Google Agenda. Eu vou colocar lá. Hoje, eu prometo colocar, eu e Bebete, prometemos colocar todos os assuntos lá no OpenRedu, né? Guia de estudo. E as aulas, pessoal, está tudo lá. É só entrar
É só entrar lá no YouTube. A de hoje vai demorar um pouquinho, mas vai também, mas as outras duas já estão lá também. Tá certo? E é isso. E depois da outra semana, depois da Semana Santa, vamos começar, se Deus quiser, voltando, né? O governador já falou que dia 5 a gente volta para o colégio, voltando com nosso melhor assunto do ano, Independência dos Estados Unidos. Tá certo? Teremos muitos vídeos, vai ser bem bacana. Pessoal, alguma dúvida? Boa prova para vocês na quarta-feira. Qualquer dúvida, lancem lá no mural do OpenRedu, para que a gente possa tirar. A dúvida de um pode ser a dúvida de vários, a gente entra lá no OpenRedu e tira. Eu já tirei dúvida da Ana hoje, Júlia estava com a mesma dúvida, tá certo? Eu acho que eu joguei mais dúvida do que resposta, mas foi bom porque ela entendeu o assunto, entendeu a pergunta dela, tá certo? E a gente está à disposição de vocês para qualquer coisa, tá certo? Sem dúvidas. Então, professor, até semana, quarta-feira tem prova, não teremos aula. Acho que quinta-feira é feriado, né? Semana Santa, quinta e sexta. Mas quarta-feira é a nossa prova. Não se esqueçam, vou colocar tudo e vou colocar também lá no grupo dos monitores do WhatsApp para eles colocarem direto no grupo das turmas, tá certo, pessoal? Beijo. Até a próxima. Tchau. Xinga que tá massa, professor.